Olá, queridos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui com mais conteúdo para falarmos da palavra do Senhor. Que esse tempo a qual nós vamos ficar aqui seja um tempo a qual você possa desfrutar. Seja um tempo a qual você possa mergulhar na palavra do Senhor. Então eu já peço a você, pegue papel e caneta, pegue a sua Bíblia, porque Deus ministrou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar ela com você. O interessante é que eu estava pesquisando sobre uma palavra, um assunto, e esse assunto ao qual eu encontrei, Deus me deu um capítulo inteiro falando sobre o primeiro item. Então eu acredito que esse assunto aqui, nós vamos criar uma série. Talvez será uma série de 9 conteúdos, não que vai ser 9 vídeos, mas será 9 itens, a qual será muito importante para você. Vai ser como uma tangerina, né? Uma tangerina, ela é uma tangerina composta por vários gomos, né? Ela é criada, ela é conhecida como uma tangerina devido à junção desses gomos. Então eu acredito que essa mensagem aqui ela vai estar muito dentro dessa perspectiva que eu falei agora sobre a tangerina, sobre essa fruta. E enquanto eu pesquisava, né, e eu estava pesquisando porque eu queria falar sobre uma área que ela é muito extensa. E no primeiro item, olha como que Deus quer falar com você. No primeiro item, ele me deu um capítulo inteiro para mim estar desfragmentando, esmiuçando ele com você. Então eu acredito que esse tempo a qual nós vamos estar aqui vai ser um tempo muito produtivo, vai ser algo incrível, vai ser algo que você vai sair daqui, eu creio que você vai sair daqui com uma mente completamente diferente, né? Eu não tenho um hábito, hoje eu trouxe até algo para me beber, porque eu entendo que eu vou ter que falar um pouquinho mais, porque o assunto ele é muito interessante, ele é muito interessante mesmo. E eu pesquisando aqui, quando eu peguei esse tema, esse primeiro item, ele eu fui levado há um tempo atrás, então eu trouxe à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu lembrei desse capítulo, eu falei, esse capítulo ele vai ser entregue todo hoje aqui nesse vídeo. Então você que veio, você quer deixar um comentário, já deixa um comentário, interage com a gente, porque quanto mais você interagir, independente de onde está esse vídeo, se é no YouTube, se é na página, não importa, quanto mais você interagir com a gente, ele vai mais longe, ele vai alcançar mais vida, ele vai alcançar um depressivo, ele vai alcançar alguém que está abrindo mão do seu ministério devido às dificuldades, devido às lutas. Então, seja um agente de milagre. Pastor, eu não sou pregador, eu não prego. Então, se você não prega, é aí que você deveria compartilhar e curtir mesmo, porque você está pegando uma mensagem que talvez está te edificando agora e você está compartilhando para outros, para que outros também possam também desfrutar e se levantar mediante essa palavra. Então seja um agente de milagre, compartilhe, deixe um comentário, deixe um pedido de oração, o que nós poderíamos falar, assuntos relevantes que você gostaria de ouvir, tudo, porque nós vamos estar examinando e vamos estar deixando aqui algo que eu tenho certeza que você vai poder se alimentar cada vez mais e mais, porque não tem nada além do que nós falamos aqui, do que a Bíblia. Não acrescentamos nada, nem tiramos nada, porque afinal de contas a Bíblia diz que aí daquele que acrescentar ou retirar é conteúdo da Bíblia, tá bom? Então eu tenho certeza que quando você compartilhar, alguém está recebendo um conteúdo da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá. Você que está com a Bíblia aí, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Essa vai ser a leitura base, a qual nós vamos estar falando sobre o conteúdo desse aqui. Gálatas capítulo 5, 22 e 23, diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade. O 23 diz assim: a humildade e o domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. Então, você viu aqui que são uma ramificações, foi bem desfragmentado aqui a composição do fruto do Espírito, porque às vezes a gente está acostumado a falar que os frutos do Espírito, mas na verdade é o fruto do Espírito. É um único fruto composto por esses gomos a qual eu estou falando. O interessante
que o primeiro que fala aqui é o amor. O primeiro aqui é o amor. Não é um amor eros, né? Não é um amor de sedução, homem e mulher, não. É um amor aonde Jesus diz assim, ó, amar o seu próximo como eu amei a igreja. Sabe? Numa profundidade muito grande, é dentro de uma dimensão imensurável, que é algo extraordinário, é algo gigantesco. E aí eu fui levado à carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 13. E eu quero ler ele bem lentamente com você, porque eu quero falar um pouquinho sobre a intensidade desse amor. Eu quero falar um pouquinho sobre a plenitude desse amor. Sabe, não é um amor qualquer, não é eu gosto de alguém, alguém é meu amigo. Não, alguém não, é um amor. É um amor, é algo que a sua adoração está envolvida nesse amor, a sua dedicação a Deus está envolvida nesse amor, a sua fidelidade ao reino está ligada a esse amor. Então, se tudo isso, a quem prega, a quem canta, a quem dirige culto, a quem é pastor, se tudo isso não estiver atrelado a esse amor, é algo inútil, é algo que não serve para nada. Então vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 1, falando sobre o amor. Eu poderia falar todas as línguas. Se eu fosse espiritualizar, porque ele vai falar aqui, ó, se eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Então vamos lá. Se eu fosse espiritualizar, ele está falando aqui, eu poderia falar línguas como de fogo, como aconteceu no Pentecoste, línguas do céu. Eu poderia falar ela, ou eu poderia ter vários idiomas. Eu poderia ser um poliglota, eu poderia falar sobre diversos países, o linguajar com fluência, ele está dizendo. Eu poderia falar tanto com as línguas do céu, com a língua do céu, quanto a linguagem da terra. Mas se eu não tiver amor, aí vem a lambada. A minha palavra seria como o som de um gongo, ou como um barulho de um sino. Tipo assim, ele está nos deixando assim. Eu poderia falar qualquer idioma da terra ou do céu, mas se o amor não tivesse em mim e eu exercendo esse amor, não é só falando do amor, é exercendo esse amor. Se eu não estiver colocando esse amor em prática, eu sou como um gongo, com o som de um gongo ou de um sino. Um som que, sabe, não tem prazer de se ouvir. É algo que incomoda. Então ele está falando sobre não importa a dimensão, nível espiritual. Não importa se você fala no idioma do céu, se você fala no idioma da terra, mas se o amor não estiver dentro de você, que amor é esse, pastor? Amor para perdoar, amor para se arrepender, não ter medo de se arrepender. Meu Deus, a gente vive um período que as pessoas têm medo de falar, eu me arrependo, eu te perdoo, me perdoa. A gente não consegue pronunciar isso mais. Eu errei. Nós somos falhos, querido, nós vamos errar. Pessoas vão errar com você. Nós precisamos ter a humildade de entender que quando nós errarmos, nós temos que pedir perdão. Me perdoa. E entender que quando alguém errar, ele vai te pedir perdão e você ter a sensibilidade de se colocar no lugar dele e entender que se fosse você, tu ia gostar, tu ia querer o perdão, então liberar o perdão. Sabe, não tem a ver mais com o que eu gosto, que eu não gosto. É a palavra. Sabe, quando você vai ver Jesus na cruz, né? E a gente às vezes pergunta assim, por que Jesus ele foi crucificado? Qual era o propósito? Aí alguém fala, por causa da salvação. Era a salvação. Mas o principal motivo dele ter sido crucificado é porque está na palavra, foi a palavra. Ele veio para cumprir a palavra. E a palavra estava, se morte de cruz traz redenção para o povo, vai ser morte de cruz. Sabe, se fosse um outro tipo de morte, traz salvação e está na palavra, seria um outro tipo de morte. O que vai ser falado, que nenhum osso vai ser quebrado. Quebra o osso de todo mundo que está do lado, mas dele não quebra. Sabe, que ele iria ter sede, iria pedir por água e receberia vinagre. Ele tinha consciência disso e mesmo assim pediu. Por quê? Era para que a palavra de Deus se cumprisse.
Então, pastor, mas liberar o perdão, querido, não tem questão de, mas ele feriu meu orgulho, meu ego, querido, não tem a ver com isso, tem a ver com o que está na palavra, a gente é obediente à palavra. E se a palavra diz para a gente perdoar, a gente perdoa. Perdoar uma vez, 2 vezes, não, 70 vezes 7. Esse é o nível de perdão que você deve liberar por dia. Então ele está dizendo aqui, ó, eu poderia falar línguas, eu poderia, sabe, ser fluente no céu, ser fluente na terra, eu poderia ter acesso, eu poderia, se eu não tivesse amor, seria como nada, algo que incomoda. Verso 2 da carta, capítulo 13, verso 2. Poderia ter o dom de anular a mensagem de Deus, de anunciar. Meu Deus, olha o que eu já ia ler aqui, vou até apagar aqui porque foi copiado errado. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se eu não tivesse o amor, eu não seria nada. Então deixa eu corrigir aqui, porque uma palavra errada aqui quase que, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios 13, 2 diz assim: poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus. Poderia ser pregador eloquente, conhecedor, um conhecimento. Poderia ter todo o conhecimento. Poderia entender todos os segredos, coisas que não são reveladas a qualquer um. Coisas que não são reveladas a qualquer pessoa, qualquer um ter esse acesso. Eu poderia ter isso tudo. Eu poderia ter tanta fé que eu mandasse uma montanha sair de um lugar e para outro. Mas se eu não tivesse o amor, eu não seria nada. Ou isso não seria de nada. Está entendendo a profundidade do primeiro? Se eu fosse falar de gomo, né? Se eu for falar desse fruto, vamos comparar esse fruto aí como se fosse a primeira fatia para completar esse fruto. A primeira fatia é o amor. Olha a profundidade. O cara está falando que eu posso falar a língua dos anjos, eu posso ter acesso no céu, eu posso ter acesso na terra, eu posso anunciar a mensagem de Deus, eu posso ter conhecimento, entender todos os segredos, ter tanta fé que eu ia mandar uma montanha sair de um lado e para o outro, mas se eu não tivesse o amor, eu não seria nada. Olha como é que emplaca o amor. Olha como é que o amor ao próximo é algo muito forte. Olha porque quando Jesus fala da parábola do samaritano, ele faz questão de perguntar às pessoas que estão à volta. Olha a intensidade, olha o mergulho, a profundidade desse mergulho. Isso aqui não é para quem quer viver no raso, não. Isso aqui não é para quem quer viver meio lá, meio cá, meio mundo, meio físico, meio espiritual. Não dá, não. Meio carne, meio espírito, não dá. Isso aqui é para quem quer abrir mão e renunciar mesmo. É para quem quer abrir mão e falar assim, olha, eu sou de guerra física mesmo, mas eu quero abrir mão disso, eu quero me desarmar para o meu próximo, eu quero amá-lo. Eu quero amar o meu irmão ao ponto de eu ter que perdoar, perdoa. Claro, queridos, claro, que tem pessoas que às vezes você conviver do lado é dar murro em ponta de faca, sabe? Ele não muda, sabe? E não é porque ele não muda que ele vai te contaminar. Não, você vai continuar sendo a pessoa do amor. Mas tem coisas que é aquilo que a Bíblia diz, tem coisas que não é dar pérola para porcos. Não é perder tempo também com coisas que não vai funcionar. Agora, ter o amor é diferente. Ter o amor, o que eu entendo como... Porque às vezes a gente pensa assim, né? Eu já até ouvi pregações assim, cada um com a sua maneira de ver, eu tenho a minha maneira de ver, sabe? Eu tenho a minha forma de interpretar as coisas. E eu acredito que se eu estiver errado, Deus vai me mostrando, mas é algo que tem me brindado. Você ama o teu próximo, você perdoa ele, e você entende que você está colado com ele o tempo todo, ele vai te ferindo, ele está te machucando. Querido, se afasta um pouquinho, não quer dizer que você deixou de amar. Sabe, eu tenho amigos que eu amo de coração, mas tem 6 meses que a gente não se vê, 5 meses que a gente não se vê, a gente fica às vezes 2 semanas sem se falar no telefone, mas não deixa de ser meu amigo. Não deixa de quando ele precisar, eu tô ali, não deixa de quando ele quer conversar algo, eu tô ali para ouvir. Não deixa.
A distância não nos esfriou. E olha que a distância não é nem porque a gente somos incompatíveis, não. É por causa da distância geográfica. Mas não diminuiu o meu relacionamento com ele. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu perdoar, eu vou ter que ficar ali colado ali, vai me ferir de novo. Não, querido, perdoa. E entenda que você é um templo. Então, se a pessoa não entendeu isso, se a pessoa não perdoa, se a pessoa não ama, você já liberou perdão, se você ficar naquele meio ali, você vai se ferir. Agora, não quer dizer que você não vai amar. Não quer dizer que você não ame pessoas. A gente ama a pessoa que está tão longe há tanto tempo, mas a gente não deixa de amar. Agora, é claro, se dá para suportar, se você consegue, como o Paulo diz, suporta a fraqueza dos outros, que aí fraqueza é uma coisa. Agora, tem pessoas que gostam de fazer contenda, tem gente que gosta de semear a luta. Sabe? Tem pessoas que gostam de manter a fofoca acesa. Agora, nós amamos eles em Cristo. Então aqui está dizendo que eu poderia ter acesso a isso tudo, mas se eu não tivesse o amor... Coríntios 13, 1 Coríntios 13, 3. O verso 3 agora. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse o amor, isso não me adiantaria nada. Eu vou fazer o bem, pastor. Eu sou uma pessoa que eu faço o bem pro próximo, sabe? Eu faço o bem porque é um mandamento, tem que fazer. Eu estou fazendo por obrigação. Não, está falando de amor, está falando de sentimento. Está falando do que sentir pelo próximo. Está falando de amar. Então ele está dizendo, eu poderia dar até meu corpo em sacrifício para ser queimado. Eu poderia ser entregue, eu poderia dar tudo que eu tenho para alguém, para eles. Mas se não é por amor, se não é o amor que foi gerado em mim, o amor de Cristo, não tem efeito. Não tem efeito. 4. Quem ama é paciente. Então, já viu que, pastor, mas ele é difícil, pastor. Meu marido ainda bebe, minha esposa ainda bebe, filhos, meu irmão, o vizinho, que semeia, que contenda. Sou paciente. Lembra que eu falei que o amar não quer dizer que está atrelado junto? Mas é depois do processo, da paciência. Quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama, tá falando de quem ama. Quem ama é paciente e bondoso. Mexi com pessoas aí, mexi até mesmo em algumas áreas minhas, que a gente precisa melhorar todos os dias, não tem nenhum super-homem aqui, nós precisamos melhorar a cada instante. Então, ser paciente, sei que às vezes a correria do dia a dia, a agilidade, você querendo ver as coisas acontecer, rouba um pouquinho da nossa paciência, sabe? Ser bondoso, quem ama não é ciumento, sabe? Aquele ciúme doentio, nem é orgulhoso. Nossa, isso aqui nos nossos dias hoje a gente vê muito. E eu estou falando dos de casa, de dentro do arraial. E nem é vaidoso. Essa vaidade aqui não é só se arrumar, não. Essa vaidade aqui, ela tem como aquisição. Entra muito próximo também ao avarento, sabe? Orgulhoso e avarento, tá muito no meio daquilo ali. 5. Quem ama não é grosseiro. Eita. Quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Não fica irritado e nem guarda mágoa. O irritado aqui é irá. Então, quem ama não é grosseiro. Tem gente que é ignorante. Tem gente que... eu tô falando de crente. Tem gente que você fala bom dia, ele tá tão chateado que ele fala que esse bom dia é só pra você. Só se for pra você, porque pra mim não é. Como se você tem culpa do dia dele não tá bom. Gente egoísta. Gente que guarda mágoa. Eita, a mágoa a mágoa é um poço para depressão. A mágoa é um poço, porque não sei se você já viu, tem pessoas,
Eu conheço pessoas assim. Que se ela se ira no trabalho, se ela se ira em casa em algum lugar, você encontra ela pelos cantinhos, ela tá balbuciando palavras. Sabe? E balbuciando palavras com ira. Com ira. Tem pessoas que você vê balbuciando com ela mesma, lavando uma louça, fazendo uma comida, com ira. Né? Aí né, você vai perguntar, a pessoa fala assim, eu tô falando com Deus, tô falando com o Espírito Santo. Querido, onde que foi o Espírito Santo que vai gerar em você ira? Aonde que o Espírito Santo está gerando em você mágoa? Não é o Espírito Santo que está conversando com você. Porque, na verdade, o Espírito Santo ele estaria te acalmando. Então, a gente deixa, às vezes, florar aquela angústia, aquela dor. A gente deixa florar a mágoa, a gente deixa florar a raiva, a ira. E aí é onde o inimigo aproveita dessa oportunidade para começar a semear. Começar a penetrar na armadura. Ele começa a querer furar o bloqueio. Então aí é onde entra Efésios 6, que diz para você se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, revestir de toda a armadura, para não ter esse problema. O fruto é você... A armadura é para você lutar espiritualmente. O fruto é para você lidar com pessoas. Então, se você tem um fruto do Espírito, você vai lidar com pessoas. Se você tem armadura, você vai lutar uma batalha espiritual. Tá? A luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra principado, né? Potestade, hóstia, príncipes das trevas, e dentro disso. Agora, o fruto é para lidar com pessoas. É claro que eu li numa tradução completamente diferente, mas ele fala de longanimidade, temperança, bondade. Então, assim, ser longânimo. A gente pegou o primeiro aqui falando do amor, mas vai ter todas essas ramificações. Olha o que diz o verso 6. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada. Bem feito, avisei. Isso é bom para você aprender. A gente são muito bom para falar essas coisas. A gente pronuncia às vezes isso direto. Então aqui a gente está tendo uma ideia, aqui a gente está tendo um padrão que quem ama, a Bíblia até diz que quem ama corrige, né? Ele não tem prazer de ver você errando, ele tem prazer de ver você falhando, ele corrige, ele quer que você acerte, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz uma coisa certa. Tosse. Sabe, pessoa torcendo pelo sucesso da outra. Quem ama é isso. Sabe, quem ama às vezes queria uma aquisição de algo, comprar um carro, uma casa, não sei. E ele não compra, mas quem compra aquilo que ele tinha como sonho, ele tosse, ele vibra, sabe? É porque ele ama, sabe? Ele quer ver o sucesso da pessoa. Eu não alcancei, mas isso não vai te impedir de alcançar. Agora, se tu vê alguém que tem um sonho e você alcança aquele sonho, ele não comemora contigo, ele não tem prazer naquilo, tá com raiva porque você alcançou, ele não ama. Sabe, é um amor falso, é um amor mentiroso. E sem medo de dizer isso, é um amor mentiroso, é um amor enganoso. É um amor que depende de reciprocidade. E o amor de Deus, ele não depende de reciprocidade. Para começar, a Bíblia diz que antes da gente amar ele, ele já nos amou. E o amor dele nos constrange, né? Nos deixa sem jeito, sem graça. Verso 7 diz assim, quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Deu uma invertida lá de cima. Lembra que lá de cima começou com paciência, né? Então, quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com a fé. Aqui, para esse versículo, eu quebro qualquer que fala que tem incompatibilidade. Ah, pastor, casei com uma pessoa, mas a gente é incompatível. A gente não somos compatíveis. A gente não dá certo. Aqui quebra qualquer paradigma disso. Ah, eu vou me separar porque a gente não se entende, a gente é completamente diferente do outro, a gente não é compatível. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Já quebra a incompatibilidade de a pessoa ter que ser igual, ter que pensar igual, andar igual, falar igual, ser igual, vestir igual. Já quebra aqui. Já está nos instruindo que a gente precisa entender que o amor ele vai resistir. Que o amor vai suportar tudo pela fé, tudo na fé. Vai ter esperança, vai ter paciência. Olha o verso 8. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas duram pouco.
Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acaba logo. Existe o conhecimento, mas também termina. Vou continuar a leitura, o 9. Pois o nosso dom de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Agora, 10. Mas quando vier o que é perfeito, o amor dele te alcançando, então o que é imperfeito desaparecerá. Tudo isso que eu estou te falando que é uma natureza humana, uma natureza adâmica, né? Que é a raiva, que é a ira, que é a vontade de se vingar, que é o orgulho, que é a avareza, que é a vaidade. Quando você der lugar ao nosso conhecimento, que é poluído, a nossa forma de ensinar, a nossa forma espiritual, os nossos dons, né? Tudo isso a Bíblia está dizendo que é imperfeito, mas quando nós nos revestimos do que é perfeito, aí sim toda a imperfeição desaparecerá. Ele está falando desse amor, sabe? É um amor que não mistura. É um amor puro. Lembra quando ele vai fazer, que ele fala para o povo para que desse uma unção sobre Aholiabe e Bezalel, que eles vão talhar ouro, eles vão costurar, eles vão fazer tudo o que precisa para fazer na tenda, a arca da aliança, tudo. Então, quando eles vão fazer a Arca da Aliança, o ouro usado ali, ele diz que não pode ser usar liga. Então acredita-se que o ouro ali não é 18 quilates, é 24, então tem que ser talhado. Porque o que dá a elasticidade e você vai fazer a forma no ouro é a liga. Então é o cobre. Agora ele está dizendo, não pode. É talhado, é sem mistura. Quando nós entendemos que quando ele está falando é sem mistura, quando ele vai pegar e vai pedir para fazer um altar para ele, né? E ele vai dizer para, se eu não me engano, acho que é para Moisés, que ele vai fazer no altar, ele diz assim, e não pode lapidar pedra. Ela tem que se encaixar aí, não pode cortar pedra, ela tem que encaixar aí, do jeito dela. Não pode usar ferramenta para melhorar nada. É puro. Sabe? É puro. Esse amor dele não pode ter mistura, não pode ter interesse. Faço porque eu vou receber lá na frente, vou fazer aqui porque ele está vendo. Não, é sem mistura, é puro. Não pode ter nenhum tipo de elo ligado àquilo ali para manter aceso. É puro. Ele é autossustentável, aquele amor ali, ele não precisa que alguém faça por ele também, que dê também para ele, porque eu estou dando para... Não precisa. Diz o 12. O 12 diz assim, o que agora vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado. Está dizendo que nós não temos clareza, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecereis perfeitamente, assim como sou conhecido por ele. Está dizendo de uma instância a qual hoje nós vivemos, porque hoje a gente está vivendo um período que a gente fala de fé, mas a gente primeiro quer ver para fazer. A gente até lê a história de Abraão, mas a gente tem dificuldade de entender que Abraão saiu numa caminhada de fé. Abraão saiu numa caminhada de fé. Deus falou, sai da tua parentela, do meio da tua família e vai para um lugar que eu vou te direcionar. E ele pegou e foi. Acreditou, ativou a fé e foi. Então hoje a gente às vezes não tem clareza de algumas coisas, mas tudo vai se esclarecer quando nós estivermos com ele face a face. E aí o conhecimento imperfeito vai virar um conhecimento perfeito e ele, assim como sou conhecido por ele, nós teremos nitidez. Para finalizar, olha o que diz o 13. Portanto, agora existem essas três coisas, a fé, a esperança, o amor. Porém, o maior delas é o amor. Sabe, ele está dizendo que o amor é maior do que a fé, maior que a esperança. Você pode ter tudo isso, se não tiver o amor, a fé não é funcional, a esperança não é funcional, porque o amor é a base. O amor é a estrutura. O amor é a alavanca. O amor é a condição que
O texto áureo da Bíblia é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Amor. Então, a primeira fatia que nós estamos falando aqui é de amor. A primeira fatia aqui está direcionada a amor, amar. Então, chegou o período a qual nós precisamos deixar, na verdade, é acender o amor sobre a nossa vida. Amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Essas são as dimensões que eu acredito que Deus está falando conosco, então por isso que eu queria compartilhar com você, sabe? Deixa aqui o seu comentário, compartilha. Nós vamos estar, sempre que puder, deixando aqui um conteúdo, um estudo. Nós vamos estar falando sobre ramificações da palavra de Deus, bem dentro da exegese, da hermenêutica, se for necessário. Não que isso seja necessário para aquilo que nós estamos fazendo agora, mas eu acredito que você terá conteúdo para você vencer as lutas do dia a dia. Esse leão que as pessoas falam de matar um leão por dia, Deus vai te dar condições, sabedoria para você conseguir, desde que você esteja na palavra, e a palavra ela vai te sustentar a você chegar do outro lado, tá bom? Deus abençoe a sua vida.